Fala galera, beleza? Hoje vamos falar de X1, ó. Muita gente pediu, mandou mensagem aí pedindo para eu gravar um pouco do carro, andando, dinâmica, etc. Então eu vou gravar. Mas antes de gravar, eu queria fazer um registro aqui histórico. A gente está passando um momento muito complicado no mundo. Há uma pandemia de coronavírus, pandemia mundial. O Brasil está em estado de calamidade pública. Hoje é dia 19 de março, quinta-feira. O comércio está fechando. É uma situação que eu nunca imaginei que nós iríamos passar. Estou muito preocupado. Lá no escritório estou colocando todo mundo em home office, correndo atrás disso. Os tribunais suspendendo prazo, audiência, atendimento. Então eu gostaria de fazer esse registro. Tenham cuidado, vamos evitar aglomerações. É necessário ter o distanciamento social. Lavem bem as mãos, são cuidados básicos. Não é uma doença grave, todo mundo sabe, mas é uma doença que, se todo mundo pegar ao mesmo tempo, o serviço de saúde pública não vai suportar. Então eu acho que eu queria deixar esse recado aí pra vocês. Mas vamos nessa. Falando da X1 em si, então eu mostrei aí no vídeo, fez bastante sucesso o vídeo de apresentação da X1 e de dica de compra. Foi realmente inesperado. O vídeo é o mais visualizado do canal, sem sombra de dúvidas. E aí eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, o carro eu mostrei lá, é um carro completo. Mostrei a questão de aparência lá atrás. E aqui o que é que nós temos? Todos os itens de conforto que precisam ter. Banco de couro. É óbvio que não é um banco de couro das linhas superiores da BMW. Quem conhece sabe a diferença. Então essa linha segue um pouco a linha da 320. Então, falando em qualidade de material, o que eu tenho aqui, eu tenho na 320 2015, na versão 2012 a 2019, não é? Então a qualidade de tudo isso, ar dual zone, o câmbio ZF8, que faz toda a diferença. Nós tivemos uma Captiva 6 cilindros com 261 cavalos e não tinha nunca o desempenho próximo dessa X1, que tem 184 cavalos. Então o motor, para esse tipo de uso e ainda para uso em estrada, ele cumpre tudo o que promete. Então na cidade não vai lhe faltar mais motor do que isso aqui, não vai. Na estrada também não vai. Não é um carro esportivo, contudo, não sei se aí percebe na filmagem, mas ele é um carro duro. Não vou dizer que é um carro confortável, que tem aquele balanço de Land Rover, etc, porque não tem. É um carro duro. Esse carro é a versão X-Line, então ele tem as rodas maiores e aro 18. Ele tem os pneus de perfil mais baixo. Nós tiramos, inclusive uma dica que eu dou, as X1 dessa época, elas vêm com o pneu Ram Flat. E o pneu Ram Flat, ele, se furar, você não precisa ter, não vai parar o carro para trocar o pneu. Você consegue ir até uma loja, até uma borracharia, fazer um serviço de emergência. Mas é um pneu muito duro, porque as laterais, as bordas do pneu são muito duras, justamente para aguentar o peso do carro vazio. Então o que acontece? Esse carro já tem uma suspensão mais dura, e aí quando você coloca um pneu Ram Flat, ele fica ainda mais duro. Então, quando foi necessário a troca dos pneus originais pela primeira vez, nós optamos por instalar pneus da mesma marca, contudo pneus sem ser Ram Flat. Então hoje nós rodamos sem o step, mas com kit de emergência em caso de furar numa situação que precise continuar com o carro. Por exemplo, se furar o pneu na estrada, nós temos o kit que vai encher um pouco o pneu, vai vedar o furo e a gente consegue continuar com o carro.
Se furar na cidade, eu até recomendo que ligue para o guincho, etc. Então, como esse carro não vem com step, nós mudamos para um pneu sem serrão flat. A gente acaba passando por essa situação de não ter, de ter que ou ligar para o guincho ou fazer um serviço de emergência aqui no meio da rua. Mas isso tornou o carro muito mais confortável. E mudou muito, é incrível como você sai da loja de pneus e percebe totalmente a diferença. Eu já tinha lido em fóruns da BMW que muita gente fazia isso. Eu sentia um pouco de insegurança porque eu não gosto de mudar o que um engenheiro programou. Ele pensou naquilo, ele fez os cálculos para fazer isso, e aí você vai lá e muda o que ele pensou por dias. Então o carro ficou muito confortável e eu recomendo isso. Fora isso, esse carro eu não posso ligar aqui o som, mas ele tem um som por causa de direitos autorais, etc. Mas ele tem um som diferenciado que vem no sistema de som profissional que a BMW chama. Então ele vem com a tela subwoofer embaixo dos bancos, tweeters aqui em cima. Então o som desse carro é muito melhor, por exemplo, do que a BMW 320 de entrada que eu tive. Em termos de consumo, eu vou consultar aqui agora como é que está o consumo dele. Então ele tem todo o acesso às informações do carro aqui. Então vamos ver aqui como é que está. Computador de bordo. Bom, ele está fazendo agora 8 km por litro nesse trecho que a gente está andando. Então eu considero um consumo razoável pela potência que o carro tem. Lembrando, como a dica que eu dei no vídeo, eu prefiro comprar o carro a gasolina apenas. Eu acho que a BMW não teve sucesso nesse motor flex. Tanto que quando eu fui comprar, tinha uma 2015 na época, que já era a versão flex, e eu optei por comprar essa, que era só a gasolina. Eu confio mais no motor a gasolina, e sempre que posso, eu abasteço com o Podium, tá? Então a gente tem aqui o computador de bordo, o rádio, a conexão com o telefone, pacote Office aqui no sistema. Então eu consigo conectar o celular no som e na tela do multimídia entrar na internet. Então eu consigo acessar aqui a internet. Eu tenho acesso a tudo isso que já veio das BMWs dessa época até hoje. Cada vez foi melhorando mais. O modo Eco Pro, então se eu quiser ainda tentar um consumo melhor, eu aperto aqui o modo Eco Pro e aí aparece aqui, ele dá dicas de como conduzir. Ele realmente fica mais econômico o carro, contudo, a sensibilidade do pedal acelerador fica menor. Eu me incomodo, não gosto. Então eu estou aqui no modo Eco Pro, ele indica aqui no painel, que já é um painel ainda de uma geração antiga da BMW, como eu comentei no vídeo. Então não tem aquelas grandes telas aqui, não aparece a imagem do carro aqui no painel, mas ele dá a hora, a temperatura, quilometragem total, quilometragem parcial, etc. Ele já tem coisas importantes: o sensor de fotocrômico no retrovisor, somente aqui no retrovisor do interno, não tem nos retrovisores externos. Ele tem o sensor de luminosidade, então ele acende e apaga o farol sozinho, isso eu acho importante. Ele tem esse porta-copo aqui, e você pode aqui dentro pegar um outro porta-copo, que eu não acho nada prático, mas você pode fazer isso aqui, ó. Você pega o porta-copo e instala aqui, então você fica com o segundo porta-copo. Na realidade nós nunca usamos isso aqui, não dá pra ver não, deixa eu virar aqui um pouquinho, ó. Isso aqui, nós nunca usamos esse porta-copo, mas ele existe, tá aqui guardado, certo? Então vocês estão vendo aí, ó, a condução dentro da cidade, super tranquilo. Recomendo a compra desse carro, tanto pelo conforto do que ele oferece, tanto pelo desempenho do carro também. Então, falando aqui em desempenho, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um câmbio F8, você tem um modo esporte, coloca aqui, e aí eu vou dar um pé fundo aqui para vocês verem, ó. Trocas de marcha super rápidas, ó, já chegamos em 100.
modo esporte do câmbio. Ou então você tem a opção de trocar as marchas aqui nas borboletas. Então, ó, vou reduzir. Olha a velocidade de redução. É realmente muito rápido. Então, nesse ponto, a BMW sempre se sobressai. Desempenho, pode ser um SUV, pode ser um carro, um sedã, um hatch, ela sempre vai sobressair em termos de desempenho. Então, mais uma redução aqui, ó. Agora eu vou passar para cima a marcha. Muito rápida a troca, muito rápida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se cuidem, lavem as mãos, evitem aglomerações. Estamos passando um momento muito delicado no mundo, tá bom? Valeu, gente, abraços.